Paz e graça, vamos aqui para mais um devocional em nome de Jesus. Sou o pastor Danilo Yuri e eu queria falar contigo sobre os Salmos de número 102. Diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Nós, seres humanos, nós cristãos, evangélicos, nós somos muito imediatistas, queremos tudo para hoje, queremos tudo para ontem, para agora. E como salmista, nós muitas vezes estamos passando por momentos difíceis, angustiantes, como o texto citado aqui. Porém, tem algo que o salmista, ele sabia fazer muito bem, que era buscar Deus em oração. Observe que ele inicia dizendo: Senhor, ouve a minha oração. Irmãos, que as angústias, que as dificuldades, as perseguições nos leve para mais perto de Deus. Mas como eu vou me achegar mais a Deus em momentos difíceis? Em oração. Que você possa se achegar ao Senhor em meio a essa enfermidade, em meio a esse desemprego, em meio a essa depressão que talvez você esteja vivendo. Que você possa chegar-se mais a Deus em oração. O salmista estava num momento tão difícil que ele disse, no versículo de número 5, já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. E o verso 4, ele ainda diz, o meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que já até me esqueço de morrer, ou melhor, de comer o meu pão. Davi, ele disse, até eu me esqueço de comer o meu pão. Davi, por causa dos problemas, das angústias da vida, ele até se esquecia de comer. Será que você está se identificando com Davi? Você tem perdido a fome, você tem perdido o apetite, Mas não porque você quer fazer um jejum, mas sim porque a sua dor é tão grande que você não pensa nem em si mesmo e nem em comer. Mas observe, Davi, ele se esquecia de comer o pão, mas não se esquecia de orar. Que você até se esqueça de comer, que até você não pense em comer ou nos prazeres da vida, mas que você não se esqueça de orar e de se achegar ao Senhor. O verso de número 19, Davi, ele vai dizer, porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Você entendeu bem? O Senhor, ele parou para observar a terra. E é nesse momento que Deus, ele para observar a terra, que ele vai te enxergar. Ele vai ver você ali na posição, orando e confiando nele. E o que é que ele vai fazer? Aqueles que estão ali sendo oprimidos, estão ali presos, ele vai ouvir e vai te responder. Talvez você não está vendo resposta na sua vida, você está orando, não está vendo as coisas mudarem. Calma, calma. Deus, ele vai parar, vai observar a terra. E o que ele vai fazer, pastor? Ele vai te responder. Ele vai te tirar desse poço. Ele vai te libertar dessa dor. José do Egito foi vendido por seus irmãos ali ao Egito, a um negociante. José, ele foi lançado no poço. E quando parecia que chegou o fim, os próprios que o jogaram no poço o fizeram subir e o venderam. Conduziram José ao propósito de Deus no Egito. E lá no Egito, José caiu na casa de Potifar, mas logo após tramaram contra ele. E o que aconteceu, pastor? Ele foi parar numa prisão. Mas lá na prisão, Deus o viu, Deus o tirou
daquela prisão. E fez o que com ele? O colocou no mais alto escalão. Deu autoridade a José em meio ao Egito. Por quê? Porque chegou a hora, chegou o momento. E Deus não vai fazer nada antes de chegar a hora e o momento de agir. Calma, aguenta aí, porque Deus, Ele te ama e Ele sabe o melhor momento para tirar você dessa situação. Não é por causa de Deus, mas é por causa de mim. O verso 27, ele vai dizer, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Olhe, você ouviu bem, Deus é o mesmo. Mas e eu e você? Continuamos sendo os mesmos? Continuamos nos mesmos lugares? A nossa fé continua viva e poderosa em Deus? Jesus, ele disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Você pode ter começado orando, confiando, mas e se Deus vier hoje? Você continua orando? Você continua confiando? Essa é a pergunta. Deus é o mesmo. Não há mudança nem variação dele. Que você possa reconhecer a sua condição espiritual, a sua condição emocional e física nesse dia. E que você possa se posicionar. Porque talvez Deus esteja parando hoje para observar a terra. E Ele quer te encontrar confiando e tendo fé nele. Que Deus te abençoe, que Deus te restaure, que Deus ouça a tua oração e que esta mensagem possa trazer vida, possa trazer paz e esperança até a você. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus.